Olá, Porto Velho, querida e amada capital simpatia. Olá, você de todo o grande estado de Rondônia, que me dá o privilégio da sua audiência. Eu sou Benito, esse é o Conteúdo Amazônia e estamos juntos com você aqui mais um dia para encurtar a distância, levar até a sua casa informações que são agregadores de valor. E para que tudo seja melhor, a primeira coisa é evocar aqui aí sobre todos nós as bênçãos e a presença de Deus. Que o grande arquiteto universo sempre nos dê mais justiça, paz, perfeição, luz, força e beleza em tudo que fazemos. Afinal, com quem Deus anda, nunca anda só e sempre anda bem. Sem mais delongas, está aqui do meu lado para falar, é uma espécie de consultor para assuntos macros e micros, né, no que tange economia, professor Otacílio. Benilton, tudo bom? Tudo bom? Teve aí mês passado, vamos falar agora sobre, hoje eu quero falar do que ficou para trás, que é... Falar um pouco sobre o planejamento estratégico do estado de Rondônia. Do estado de Rondônia, o governador deu uma entrevista para mim, encheu a boca para falar dele, mas aí você já disse que ele é meio vago, aí deve ser mesmo. Eu não pensei, ele falou para dizer que tinha, não disse qual era, né? Aí, e eu quero entender essa guerra China... Estados Unidos, como é que isso vai impactar Rondônia? Porque isso vai dar um impacto aqui. Vai. Porque essa estrada de ferro que ia cruzar aqui por dentro, que eu não sei se vai mais, é chinesa. Não sei se vai continuar sendo, se não vai. E a China é a única que tem dinheiro. Tudo bem que eles pagam mal, mas pagam, né? Uhum. É a única e tem tecnologia, né, para construir. E a Huawei, que é a grande empresa de tecnologia. Se eles comprarem a Oi aqui no Brasil, Deus me livre. Aí mesmo que em 2, 3 anos a Oi vira a mais top. Potência. Porque se pegar a tecnologia 5G deles lá, os caras e os aparelhos, Huawei, né? Huawei, né? Aí vai, a Oi vai virar uma potência. Exato. E que é uma das grandes discussões entre China e Estados Unidos, pela denúncia de... Você tem a europeia Vivo, que é também dona da TIM, você tem a mexicana, claro. E você tem a Oi, que ninguém sabe de quem é aquilo. A mexicana da Claro. Né? Então, aí se vier os chineses com essa... De onde sai tanto dinheiro naquele país, meu Deus? Se eles não arrecadam imposto direito, eles vão arrecadar imposto. Eles podem ter mão de obra até meio escrava lá, eles podem ter um monte de coisa. É um partido socialista, é um país socialista. Quem é socialista? Não é. Mas é um país com raiz, matriz... Né? Historicamente ligado à União Soviética. Exato. Onde sai tanto dinheiro quantos bilhões eles estão? Eles estão com... Quantos bilhões? De PIB? De quase 2 bilhões de habitantes. Quase 2 bilhões. Quase 2 bilhões de habitantes. A Índia estava com 1,4. Uhum. Imagina, de onde sai tanto dinheiro, cara? Muita Os caras não cobram imposto que nem no Brasil. Exato. Porque no Brasil dá para entender o dinheiro do imposto, né? Porque aqui 20, 30, 40, 50% conforme o produto. Mas seja bem-vindo, tá bom? Nós que agradecemos, Thaís, o pessoal de casa, né? Estamos aí para falar justamente sobre essa temática, né? Saindo do Estado até chegar aí para essa questão da guerra comercial entre esses dois países, que são as duas maiores potências, né? Estamos falando aí de um PIB de mais de algo em torno, acho que só Estados Unidos são 24 trilhões, mais 14 da China, dá um PIB bastante elevado. É um PNB, na verdade, é um produto interno bruto que é basicamente a metade do PIB mundial. Nos anos 80, crescimento de 8, 9% ao ano. Aqui não a dá China. Exato. E o pessoal diz, não, isso não se sustenta, é mais um ano ou dois. Passou não, 30 anos e os caras estão lá ainda. Quando eles têm um crescimento de 6,7%, eles dão um susto na economia mundial. Foi o pior de todos, 6,7%. Imagina nós com crescimento de 6,7%. É uma maravilha. Mas é a potência das potências. Exato. Não tem bomba atômica, não podemos fazer nada. Os caras têm. Exato. Os caras conseguem se defender. Se quiserem tirar as coisas deles, eles pegam. Pegam de volta. Uhum. Tá aí. Saúde, professor. Professora Otacílio, obrigada aqui pela sua presença mais uma vez. Hoje falando um pouquinho sobre economia, sobre os impactos, né, que a economia nos traz. E aprender um pouquinho mais, né? Aqui o programa, ele sempre traz algum assunto que possa trazer um conhecimento para a nossa população, né? E a vocês de casa, agradeço a oportunidade de estarmos novamente juntos. Não esqueçam de curtir e compartilhar nosso Facebook, nosso Instagram e também rever os nossos
programas no canal do YouTube. Perfeito, vou chamar a vinheta e vamos começar, tá bom, professor? Okay. Eudes, por favor, nossa vinheta. Vamos lá, professor. Como é que é o plano de desenvolvimento do Estado? Na verdade, o governo... Planejamento estratégico. É o planejamento estratégico, né? Então, o atual governo Marco Rocha, aqui do estado de Rondônia, apresentou um plano, né, estratégico para o estado de Rondônia a partir de 6 eixos, né? Entre eles saúde, educação, segurança, meio ambiente, desenvolvimento e cidadania, né? O desenvolvimento econômico, que é, por exemplo, a área onde a gente atua, né? A área de economia. E quando esse planejamento foi apresentado, até antes, na verdade, a equipe do governo falava, olha, vai ser uma coisa bastante diferente dos anos anteriores, vai ser uma coisa bastante pragmática, até pela terminologia que é bastante utilizada, enfrentamento de batalhas, batalhas a serem vencidas, resultados a serem alcançados, mas quando a gente adentra no planejamento, a gente vê que ele é um planejamento idêntico aos demais, vago, amplo demais, e que não orienta os atores para um rumo. Eu sempre comparo, por exemplo, um bom planejamento, um bom plano que nós tivemos aqui no Brasil, foi o PNDR, Plano Nacional de Desenvolvimento Regional, que começou lá em 2003, com o Ministério da Integração Nacional, Ciro Gomes era o ministro da época, no governo Lula, né? Exatamente. E que ali foi precedido de um amplo estudo, onde tinha as potencialidades. Olha, em Rondônia, onde é que nós podemos avançar? Quais são as cadeias produtivas que eu devo incentivar e em que região? Mesma coisa no Amazonas, São Paulo, Rio. Estava ali identificado bolsões de pobreza e potencialidades econômicas que poderiam ser despertadas. E aí o governo pegou e criou o mecanismo, né? Orientou os estados, e a partir de seus vários ministérios, entre eles Ministério do Desenvolvimento Agrário, Ministério do Desenvolvimento Social, criou, por exemplo, até a Secretaria da Economia Criativa, que é importantíssimo, você tem ali, você tem no Brasil aí várias atividades criativas, a indústria criativa que está despertando, e o Brasil não tem números ainda, porque não tem mapeado, o mapeamento que nós temos é muito frágil, feito por diversas organizações e ele não é amplificado. Mas ali esse PNDR, que foi feito em 2 momentos, lá em 2003 e em 2007, que virou até uma política, né, implantada no PPA do governo brasileiro, ele orientava os atores, olha, aqui em Rondônia nós temos potencialidade na fruticultura em tal região, na piscicultura ali em Ariquemes, Pimenta Bueno, da pecuária de leite, da biodiversidade ali na região de Guajará, Nova Mamoré. E aí os atores têm pelo menos uma informação, têm condições de pegar e se mobilizar. E dava as condicionantes, ou seja, tem aqui o Ministério do Desenvolvimento Agrário, que vai poder contribuir, se vocês fizerem um planejamento corretinho, e foi feito. Nós temos, lamentavelmente, nós não nos mobilizamos muito, mas você pega a cadeia, o que nós chamamos de arranjo produtivo local, madeira moveleira ali de Ariquemes, que foi identificado lá atrás. Funciona, porque a gente tem conhecimento disso. A piscicultura lá em Pimenta Bueno e Ariquemes, funciona. Isso aí já vem lá, foram mapeados lá atrás. Os atores se mobilizaram, fizeram um planejamento, apresentaram para os respectivos ministérios e o ministério incentivou, motivou, jogou dinheiro, né? E estão funcionando. Aqui a fruticultura em Porto Velho funciona, mas não avançamos muito na cadeia. Mas o fato é que o PNDR orientou os atores e mobilizaram eles para captar recurso e fazer com que essas cadeias, esses arranjos produtivos funcionassem. Esse nosso plano não, ele é bastante vago. Olha, fala novamente, nós temos que incentivar, mobilizar nossas cadeias. Quais cadeias? Onde? Como? Não tem isso aí. Tá certo? A gente viu aí, por exemplo, que o governador foi lá numa planta frigorífica dizendo que já começou o plano estratégico. Mas se você for ler lá no plano estratégico, não está bem claro isso aí. Pecuária de corte, ele foi numa planta frigorífica. Pecuária de corte e pecuária de leite Rondônia são cadeias, e a própria soja, são cadeias que andam por si só, que já está bem estruturado. Nós temos que despertar outras atividades, diversificar nossa pauta de produção, né? Rebuscar aquelas que estão adormecidas, como o café, a cacauicultura que está se fortalecendo novamente, e além de criar outras possibilidades. A piscicultura, o governo anterior
deu uma deslanchada e deu uma andada. Hoje Rondônia é um dos maiores produtores de peixe em tanque, né, em cativeiro. Isso é muito bom. Agora precisamos avançar mais ainda em outras cadeias produtivas, que não somente essas tradicionais, e dar usos diferentes, não só para alimento. Por exemplo, a piscicultura lá no Pará, ela não gera só a carne do peixe, ela gera ração a partir dos restos que sobram na cadeia. O couro do peixe, né, é utilizado na indústria de roupas e confecções, né? Então, é esse tipo de coisa que a gente tem que avançar, né? Não ficar parar apenas nos alimentos. Eu sempre cito a fruticultura, que nós paramos na polpa de fruta, lamentavelmente. Hoje eu recebi uma informação de que, por exemplo, o açaí o brasileiro gera mais de 15 bilhões de reais ano. Na região aqui norte produtora, fica apenas 1 bilhão. Os 14 bilhões, praticamente quem agrega valor são outras regiões do país e principalmente outros países fora do Brasil, né? Ou seja, outras economias que não o Brasil. Então, ou seja, para nós aqui que somos o produtor primário, apenas 1 bilhão. A própria indústria cosmética, só a indústria cosmética, agrega mais valor do que a produção primária aqui na região norte. Então é isso que nós temos que fazer. Se não me engano, a indústria de cosmético era a que mais consumia a biodiversidade da Amazônia, Da Amazônia, né? Em exatamente. todas as esferas, em todas as etapas, desde daquela sementinha que a gente não dá bola, né? Não usa, até... Exato, a indústria de cosméticos e laboratórios farmacêuticos, são que mais utilizam, né? A nossa andiroba, a nossa copaíba, a nossa manteiga do cupuaçu, que tem um projeto RECA aqui que é referência, vende para uma grande empresa nacional, que comprou uma multinacional e ela distribui para vários países do mundo. E, lamentavelmente, nós não conseguimos abrir aqui uma indústria para se aproveitar dessa nossa riqueza, né? Então, ou seja, a floresta dá dinheiro, os nossos recursos naturais dão dinheiro, mas nós não sabemos nos aproveitar desse grande potencial que nós temos. E esse planejamento estratégico deveria apontar para isso. Com certeza. E aí eu falo, será que, né, falta consultas especialistas, né? Faltam a consulta às pessoas que estão dentro das instituições de ensino, de parceiros aqui do nosso estado, que conhece o nosso estado e sabe da riqueza que ele tem, né? E mais que isso, quando você fala do café, começou a ter um incentivo, né, do café em alguns lugares da região ali para o interior. Eu já ouvi dizer que nós já conseguimos produzir o melhor café, exato, né, até em terra indígena, né? Do estado, né? No estado, no Café Conilon, esse ano agora, de 5 prêmios nacionais, Rondônia ganhou 4. Então, olha em aí termos a de qualidade de grandeza. café, né? Então isso é fantástico. Nós temos produção de café orgânico e não ficou restrito só àquela região de Cacoal. Hoje nós temos produção de café em Nova Mamoré, em Alto Paraíso, em Cacaulândia. Então ela pulverizou bastante. Nós temos o café convencional, nós temos o café produzido sem agrotóxico, né, que é verde, limpo realmente, que tem grande agregação de valor, principalmente na Alemanha. A Alemanha é o maior exportador de café sem ter um pé de café. Então é esse tipo de coisa que nós temos que avançar. Esse tipo de situação que nós temos, nós perdemos, né? Nós temos uma professora aqui que faz estudo e está tentando recuperar com o pessoal do Pará e do Acre. Hoje nós vendemos a nossa castanha, que tem alto valor no mercado internacional, para a Bolívia, e a Bolívia que exporta. Como é que nós perdemos um mercado tão importante para um país vizinho aqui que pouca produção tem de castanha? Se juntar Rondônia, Acre, Amapá e o Pará, nós temos uma produção bem maior do que toda a Bolívia, mas lamentavelmente o que nós fazemos? Nossa produção vai para a Bolívia, que é onde a castanha é beneficiada, é descascada e é vendida, exportada para vários países do mundo com a marca boliviana, com maior agregação de valor. E o Brasil perdeu esse grande circuito de um produto importantíssimo em termos mundiais, que tem um valor absurdo. O quilo da castanha aí na Bolívia chega a ser vendida para fora a quase R$100. E o Brasil perdeu esse grande mercado e periga perder outros. Por exemplo, vamos falar aqui agora sobre a guerra comercial China e Estados Unidos. Essa aproximação forte do Brasil com o governo americano está fazendo o quê? Chineses vêm conversar com os bolivianos. Né? Olha só, isso é interessante. Quem tornou a Bolívia livre de febre aftosa? Brasil, Rondônia e Mato Grosso. O Brasil tornou a Bolívia. E olha o que está acontecendo. Os chineses estão lá
conversando com Evo Morales e possivelmente nós poderemos perder esse grande comércio, que poderia estar avançando. E nós podemos retroceder, lamentavelmente, devido a essa birrinha. Então, olha, diplomacia não é você pegar um país porque ele tem essa potência hegemônica como é os Estados Unidos. Não, querendo ou não, já falamos aqui outra vez, o Fernando Henrique, ele foi o primeiro que saiu abrindo a porta, conversando com todo mundo, né, reduzindo substancialmente nossa dependência com os Estados Unidos. Isso foi bom para o Brasil. O Lula permaneceu essa política de fazer visitas a vários países e hoje nós estamos, lamentavelmente, retrocedendo. Não estou dizendo que os Estados Unidos não é importante, mas você... Não é o único, né? Não é o único, exatamente. Você tem a China, é fundamental. A China está crescendo a passos largos. Igual nós falamos aqui, a China, quando tem um crescimento abaixo de 7%, é motivo de preocupação mundial, né? Aí você pega, vamos falar com os Estados Unidos, que tem lá, a gente vai falar já já, né? Por exemplo, você tem nos Estados Unidos uma grande região, que já foi talvez a região mais produtora do mundo, que é chamado o cinturão industrial, que na década de 80 passou a ser chamado cinturão da ferrugem, né? Porque a indústria lá se deteriorou, principalmente com o avanço da China, que você tem um estado como Detroit, que já chegou a ter quase 1 milhão de habitantes, hoje tem 600 mil. Está em plena decadência, né? Por quê? Essas indústrias estão indo para onde? China. Mão de obra barata, pouca extorsão do governo em termos E olha que o governo americano, que se diz liberal, é um dos mais protecionistas do mundo, né? O algodão lá, por exemplo, recebe extremo subsídio. Teve anos, só para você ter ideia, que o governo subsidiou os produtores de algodão mais do que a produção de algodão deu de retorno econômico para os Estados Unidos. O subsídio de 130%, ou seja, o governo americano deu 4 bilhões de subsídio e a produção foi de 3 bilhões. É um absurdo isso. Qual o propósito? Para prejudicar outras nações e ganhar mercado internacional. Assim é feito com a soja, assim é feito com o suco de laranja, ou seja, o Brasil tem uma competitividade na produção de laranja infinitamente maior do que os Estados Unidos. Mas o protecionismo americano impede que o produto brasileiro entre em outros países, porque é altamente subsidiado. Aço, alumínio, nem se fala, né? Aço, alumínio, açúcar, né? Toda a cadeia sucroalcooleira, né? Açúcar, lá no caso lá eles não fabricam o etanol a partir da cana-de-açúcar, lá é mais o milho que é comprado do México, né? Então, ou seja, um país extremamente protecionista, não é liberal. O Paulo Guedes, semana retrasada, deu uma palestra lá em Fortaleza e falou, né? Olha, os asiáticos hoje estão ali namorando o liberalismo e a China, por exemplo, está querendo vender o seu produto. Os Estados Unidos está falando o quê? Opa, por aqui não. Está lá na palestra o que o Paulo Guedes falou. Paulo Guedes sempre dá uma espetada ali falando, olha, a China é interessante. Vamos deixar o chinês, ele falou em outro momento, lá em maio desse ano, falou, vamos deixar o chinês entrar aqui e colocar suas estradas de ferro. Dificilmente ele vai tirar os trilhos e levar nas costas e abandonar o Brasil. Não tem como fazer isso aí. Vamos deixar outros países explorar o nosso petróleo, porque o petróleo, se a gente não explorar esse pré-sal num curto prazo de tempo, nós temos aí várias matrizes energéticas entrando para funcionar veículos e outros substitutos que, se o Brasil não explorar rapidamente, isso aí, em 20 anos vai ficar inviável. Então nós temos que explorar rapidamente. E ele volta e meia está falando da China, mas o governo americano, o governo brasileiro, por uma ideologia dele, está mais tendente, isso é claro, é evidente, a se aproximar do governo americano. Cada vez as coisas são mais elétricas, cada vez se gasta mais energia elétrica. Exato. E cada vez se pede energia limpa, mas nem sempre é possível isso. O Brasil pode ser campeão de petróleo daqui a 20 anos, mas não vai ser porque já venderam tudo lá para os Estados Unidos, estão vendendo, então não tem jeito. Mas vai precisar de energia elétrica. Aí vai voltar o quê? Qual é o mais fácil de implantar? Usina nuclear. Também. E aí o preço no final é barato. Também. O preço no final é barato. Só que com um passivo ambiental desgraçado. Muito grande. E o governo, eu li ontem, o governo federal pediu para mais 6 usinas nucleares no Brasil. Nós tínhamos um processo bom de beneficiamento do urânio que nos dava até um submarino nuclear, mas também foi abortado. Tudo aqui, a gente vai viver o país do arroz com feijão.
E olha lá, porque o arroz também, nós já somos importadores de arroz da China. Parece mentira, né? Eu nasci na capital do arroz. Tá, brincadeira. A minha cidadezinha que eu nasci chegou a ser a maior produtor de arroz do país. E hoje nós somos importadores de arroz da China e feijão também. Não, o trigo, que todo mundo vive sem pão, aqui no Brasil não produz trigo. Só soja. E o que é pior, o mercado da soja, quando o dia que a China não comprar mais soja do Brasil, e o que vai ser do Brasil? Exatamente. Porque a Europa já está quase nos dando embargo. E a hora que nos negativarem, não vai sobrar nada. E essa guerra comercial entre Estados Unidos e China está justamente porque a China não quer comprar mais soja dos Estados Unidos. Isso é interessante, né? Além de várias outras problemáticas, né? A gente vai contar daqui a pouco como é que foi o histórico dessa guerra fiscal, que não começa agora, ela começa a se construir lá na Eu acho bom começar a contar agora, que só tem mais 10 minutos de programa, tá? Tá, então vamos começar. Eu tenho que chamar o intervalo daqui a pouco, mas eu começo. Então vamos começar a primeira parte, né? Então, ou seja, a relação comercial Estados Unidos e China, ela tem início lá na segunda metade da década de 80, tá certo? Então, ou seja, você pega esses países alinhado ao modelo soviético, igual você falou, eu não vou chamar aquilo de socialismo, porque não é. Mas alinhado ao modelo soviético, que sofreram embargos dos países ocidentais, começam a fazer um processo de abertura, estamos falando aí da própria União Soviética, dos países do leste europeu, da China, e da China praticamente, né? E aí os Estados Unidos, para cativar esses países, abre o seu mercado para os produtos desses países, principalmente da China. Então, o histórico de saldo negativo da balança comercial americana na relação Estados Unidos e China começa lá nessa segunda metade da década de 80. E aí você tem uma região bastante rica, industrializada norte-americana, que é chamada, até a década de 70, do cinturão industrial, que é a região ali de Michigan, Ohio, né? Principalmente Detroit. Detroit era indústria pura. Eu sempre gosto de assistir Fórmula Indy. Eu assisti a Fórmula Indy na década de 80 e 90, tinha o Grande Prêmio de Detroit. No domingo, você via aquelas fábricas saindo fumaça, produzindo. Aí já na década de 90 você vê o esfacelamento disso aí. E principalmente quando chega a década de 2000, a China adere ao OMC e se compromete em 15 anos e abertura total da sua economia, né? Ou seja, de 2001 a 2015. Aí o que você tem? Você tem o esvaziamento dessa região. Estamos falando de estados importantes dos Estados Unidos. Detroit, Cleveland, né? Que mais? Vários estados, né? São municípios, né? Detroit, por enquanto ainda o Vale do Silício que e vários estados importantes, que é Michigan, Ohio e vários outros estados. Mas eu pego sempre, o caso mais emblemático é realmente Detroit, que lá você pega 2000, em 2000 Detroit tinha quase 1 milhão de habitantes. Hoje, abri agora aqui, 670 mil habitantes. Olha o quanto esvaziou. E isso são algo em torno de 25 municípios e algo em torno de 5 estados, em que a população simplesmente se reduziu em 20%. Por quê? Aquilo ali era a grande região do ABC, era comparado, o ABC paulista era comparado com essa região. E o que aconteceu? Houve um sucateamento. E boa parte das indústrias desses estados, desses municípios, né, Detroit, Cleveland, entre outros, mudaram, Daytona, né, migraram para onde? Para a China. E agora, semana retrasada, o próprio governo americano falou, olha, China não é importante para nós, chamando as indústrias de volta. Vamos derrubar não, mas não tem como. E o problema é o seguinte, você pegar os últimos 3 anos, 2016, 2017, 2018, o déficit da balança comercial americana, só de transação com a China, é de mais de $1 trilhão. Mais de 1 trilhão. Só em 2017, o déficit foi de 375. O ano passado, 418 bilhões. E o ano passado, já sofrendo o quê? Retaliações norte-americanas, que passou a cobrar 25% de taxa alfandegária sobre o aço chinês e 10% sobre o alumínio. São dois, além de um tributo, uma tarifa adicional de 50 bilhões, só em 2018, 50 bilhões de reais, né? De 1.300 produtos chineses. E esse ano passou para quase 200 bilhões. E mesmo assim, a China, o que a China fez, né? Retalhou fazendo o quê?
desvalorizando sua moeda, que era o ian, era $6, passou a custar, $1 comprava 6 ian, agora $1 compra 7 ian. Isso faz com que o produto chinês se torne mais barato ainda e o produto... Compensa a tributação. Exatamente. E vai compensando, seja, mesmo com essa alta carga tributária, e o dinheiro não tem capital, o mercado não tem capital, né? Ou seja, as indústrias norte-americanas vão buscar onde a matéria-prima é mais barata, independente dessa bandeira. E essa questão, o Trump, ele já vinha desde a campanha dele com uma política chamada American First, né? Ou seja, América primeiro. Já mostrando que queria retalhar toda essa situação. Deixa eu chamar o intervalo comercial, que eu vou te deixar para o último bloco, Sim. que vai ser bem curtinho. Para falar justamente isso. Não vai dar, vai ficar para depois. Não, sabe aqui que eu quero que tu fale? Quanto tempo o dólar ainda vai permanecer como moeda principal? Também. Porque o maior PIB ainda é dos Estados Unidos, mas não vai ser mais 4, 5 anos, isso vai acabar. Não. Tudo vai fazer o favor de acabar antes de Sim. deixar. Então, jogo rápido, é num lá, outro cá. Essa é a bandeira de quem ama Rondônia. Briga por ela quem é contra a corrupção. Briga por ela quem está aqui e ajuda a criar leis, como essa que cria o Fundo Estadual dos Direitos da Mulher. Foi aprovada a lei. Ou quem está aqui e fiscaliza a aprovação do orçamento anual, quando os deputados decidem como o dinheiro do cidadão será gasto pelo governo de Rondônia. Honra essa bandeira quem é honesto e trabalha para construir um estado melhor. E quem exige seus direitos e vai à luta todos os dias. Essa é a minha bandeira. Eu brigo por ela. Assembleia Legislativa de Rondônia. O poder da sua voz. Você precisa cuidar da sua saúde. Está sem plano e cansado de ter que esperar? Venha para a Sol Saúde, próximo à Praça da Pirâmide, com as principais especialidades médicas, exames laboratoriais, com toda a atenção e agilidade que você precisa. Afinal, saúde é coisa séria, não é mesmo? Sol Saúde, atendimento popular para toda a família. 3213-0163. O que eu procurei? Tecnologia avançada. Método personalizado. Profissionais com credibilidade. Hospital de Olhos Veloso, o maior centro oftalmológico da região. Há mais de 3 décadas investindo em profissionais, estrutura e inovação em Rondônia. O objetivo é a qualidade de vida de seus pacientes. Diagnóstico e tratamento com excelência. E você? O que você está procurando? Hospital de Olhos Veloso. Professor Tacílio, 1 minuto para o senhor me dizer o que a gente pode esperar de dólar, Estados Unidos e isso tudo em relação a Rondônia nos próximos 30 dias.
A expectativa dos próximos 30 tem que ser só isso. Então, em relação a essa guerra comercial, nosso presidente, lamentavelmente, já tomou uma posição, está ligado ao governo americano. Se ele ficasse neutro, ele poderia ganhar dos dois lados, mas lamentavelmente, e isso vai impactar. Essa guerra comercial vai impactar não só o Brasil, não só Rondônia. Rondônia é grande produtor de soja e também exportador para os países aí, né? Estados Unidos quase não compra, Estados Unidos também tem interesse em vender soja para a China. Então isso vai ficar do ponto de vista muito negativo. Agora o fato é que a moeda americana já era para estar perdendo valor e deixar de ser referência há muito tempo. O problema é que essa hegemonia americana faz com que ela tenha países aliados, como o Canadá, como o México, como o Brasil agora volta a ser um grande parceiro, e ela ainda possa permanecer. Mas talvez, se esses países falaram, não, parece que nós temos essa necessidade de ter que ter um país hegemônico a quem nós devemos nos submeter para a economia estar equilibrada. Mas não é bem assim. Nós, lá atrás, nós nos desligamos da economia americana e o Brasil cresceu, desenvolveu bastante. Reduzimos nossa dependência. O dólar, por exemplo, aqui no Brasil, se não fosse intervenção do governo brasileiro, poderia estar chegando a próximo a R$1. E o Guido Mantega teve que intervir para ela subir o preço, pois estava interferindo. Mas, ou seja, eu não vejo essa necessidade de termos os Estados Unidos como um grande aliado econômico. Nós podemos ganhar muito se nós mantermos uma certa neutralidade e até nos aproximarmos ao governo chinês. Tchau, Cris. Professora Tucílio, obrigada pela sua presença e a vocês de casa, até o próximo programa. Por hoje é só, pessoal. Que o grande arquiteto universo continue descobrindo a todos com sua luz, sua vida, seu amor. E eu te encontro aqui com certeza no próximo programa. Foi um privilégio ter estado com vocês. Até lá.